Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Cara, fazer o que, né? O Botafogo deu uma semi-pipocada, mas acabou vencendo o Palmeiras da mesma forma que a gente venceu eles lá naquele jogo dos assentos que eles jogaram no gramado, 3-1, né? O Palmeiras, né, agora ficou muito difícil o Palmeiras conseguir ganhar o título, o Fortaleza também está muito distante, o Inter muito distante, o Botafogo praticamente, né, engatilha aí o título brasileiro e vai viajar agora, está viajando para Buenos Aires para enfrentar o Atlético Mineiro na final da Copa Libertadores da América. Parabéns, né? Pelo menos a semi-pipocada serviu para eles acordarem e não deixarem o futebol paulista ganhar de novo. Com isso, o Flamengo ganha a Copa do Brasil. A redinha está aqui, da Arena Galo Cielo. Recordação. A gente pode se enfrentar, Flamengo e Botafogo, na Supercopa do Brasil, dia 2 de fevereiro, lá em Belém do Pará. Cara, Belém do Pará, os caras vão ter que caprichar na segurança, porque o bicho vai pegar lá em Belém do Pará, né? Flamengo e Botafogo, torcidas rivais, o bicho vai pegar. Agora a gente vai começar a falar aqui sobre a questão do Flamengo, né? O Flamengo agora sem chances no Brasileiro, chances acabaram no Brasileirão e o Flamengo já tomou uma atitude aí de dar férias aos jogadores que vão começar a atuar no Campeonato Carioca lá logo no início de janeiro. O Flamengo também tem aí a previsão de ir para a Flórida, né, onde vai disputar alguns amistosos. Tem São Paulo, tem River Plate, tem uma série de situações sendo preparadas aí, mas alguns jogadores então vão ganhando férias. Para o desespero do Fluminense, né, que joga com o Atlético Paranaense fora de casa, que tem o Criciúma na bota para passar eles e colocar eles no rebaixamento, e o Criciúma que o Flamengo enfrenta. A torcida do Flamengo está pedindo para o Flamengo entregar, para o Flamengo colocar todo mundo de férias e jogar com uma garotada sub-17, sub-20, entregar. Não é assim que funciona. O Flamengo tem que buscar aí as metas, né? Atingir o melhor posicionamento porque envolve grana, mas o Flamengo já deu uma resposta, né, dizendo que é pelo planejamento do Campeonato Carioca e deve deixar muita gente lá no Fluminense revoltada se botar mais gente de férias. Os primeiros quatro, logo após o jogo, os primeiros quatro que ganharam férias, torcida fazendo campanha, entrega pro Criciúma, os primeiros quatro que receberam férias, Lohan, né, que é tido como uma possível saída, inclusive, né, para o futebol europeu, Carlinhos, atacante, o Cleiton, zagueiro, e o Diogo, goleiro. Os quatro ganham férias agora, voltam 27 de dezembro para integrarem o restante do elenco que vai disputar o começo do Carioca, as 4 primeiras partidas do Carioca. Agora, a torcida do Flamengo está aí fazendo campanha para o Flamengo entregar o Criciúma e rebaixar o Fluminense, para o Fluminense pagar a Série B. Só que não dá para o Fluminense pagar a Série B. O Fluminense pagar a Série B, ele tem que cair, jogar, subir e continuar. Mais um ano lá, aí ele vai pagar aquela Série B atrasada, né, que ele nunca pagou. Mas a gente então chega ao final do Brasileiro para o Flamengo, tem agora que cumprir tabela, né, e tem já essa projeção aí de possivelmente enfrentar ou Palmeiras, ou Botafogo, ou Fortaleza, ou Inter na Supercopa do Brasil. O Botafogo com mais chance de ser o time que a gente vai enfrentar nessa decisão da Supercopa do Brasil. Eu quero trazer aqui agora a coletiva do Felipe Luiz, destaque para ele detonando aí o Anderson Daronco. É isso, a gente volta no decorrer do dia com mais notícia para você. Nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado. Sua pergunta como um elogio, se você identificou como variações táticas, isso quer dizer que eu tomo, como eu falei, eu tomo isso como um elogio, porque realmente temos muitas variações, temos muitos diferentes
detalhes dentro do jogo, dependendo do adversário que temos pela frente. E hoje a minha escalação simples, fui para cima. Simples assim. Vim aqui na casa do Fortaleza, um time que não tinha perdido ainda em casa durante o ano inteiro, continua sem perder em casa. Eu acreditava que a única forma de vencê-los seria ir atacando e tentando ir para cima deles, né? Tentei aproveitar o momento do Plata, que está num grande momento. Com a falta do Everton e do Nico voltando de lesão, aproveitei para usar o Gerson ali, que era mais um volante que também consegue ser mais um homem de ataque. E tentamos explorar mais ou menos os pontos que acreditávamos que poderíamos fazer contra o Fortaleza, que é um time que defende muito bem, que bloqueia muito o meio, e a gente tentou desmontar um pouco essa defesa deles para conseguir machucá-los. Não é fácil, como eu falei, um time que não perdeu em casa, mas não só isso, senão que era o terceiro ou quarto colocado do campeonato, então por méritos próprios, né? Então, não sei se isso explica um pouco a tua pergunta, mas basicamente isso. Sobre a frustração, claro, eu já falei na outra vez, eu nunca, jamais vou comemorar um empate, independente se tiver com 1 a menos, com 2 a menos, a gente nunca vai para lugar nenhum para empatar, queríamos a vitória. Não foi possível, tentamos até o último minuto e com o sabor de que sim, poderíamos ter saído aqui com a vitória, mas da maneira que foi, fica aí, o ponto, vamos levar um ponto pro Rio. Direita aqui. Felipe, boa noite. É até injusto cobrar de você, né? Apesar das 3 frustrações, né? O Flamengo empatou com 3 equipes muito fortes, né? Em que poderia ter conquistado o resultado positivo, em determinado momento, até contra o Internacional, estava ganhando no gigante da Beira-Rio, né? E você que só chegou agora, não dá para cobrar 2024, mas 2023 você estava aqui como jogador, 2022 e 2021. O Flamengo em 2019 e 2020 alcança um bicampeonato brasileiro, e quando se imaginava que o Flamengo pudesse implementar uma hegemonia no futebol nacional, que acabou não se confirmando. Em 2021, o Flamengo chega às últimas rodadas sem conseguir brigar pelo título diretamente, o mesmo acontecendo em 2022, e no ano passado, embora o Flamengo ainda tentasse dar uma arrancada nas últimas rodadas. A que se deve isso, né? E como explicar para o torcedor o fato de o Flamengo, um clube, o investimento que o Flamengo tem, com o elenco que o Flamengo tem, não conseguir, durante 4 anos consecutivos, brigar diretamente pelo principal título nacional? Bom, enquanto eu estiver aqui, o brasileiro sempre vai ser prioridade absoluta. Então, eu levo o Campeonato Brasileiro como o campeonato mais difícil que existe. O campeonato onde está a regularidade, onde você passa por inúmeros momentos, passa por data FIFA, viagens e tudo mais, e é o campeonato mais difícil para mim que tem para conquistar, e é um dos que eu mais tive prazer em ganhar como jogador. Me incluo, sim, nessa culpa de não poder estar disputando. Não sei se estamos praticamente, sinceramente, não olho muito a tabela, mas não sei se estamos totalmente fora da briga. Mas eu acredito que jogos assim, contra Fortaleza, contra Palmeiras, contra Botafogo, sim, Inter, são jogos que é possível perder pontos, principalmente fora de casa, né? Isso acontece num campeonato, um grande campeonato disputado como o Campeonato Brasileiro. Jogos contra times de rebaixamento em casa, esses jogos são os que te dão o título no final do ano, entendeu? E esses aí é onde você tem que ter essa regularidade. E simplesmente isso. Como explicar para o torcedor? Ganhando o próximo jogo. Só a única coisa que eu posso fazer é pensar em ganhar do Internacional, que é o próximo jogo. Tivemos a chance de ganhar 2 brasileiros, 2019 e 2020, como você falou. Outros anos não foi possível, porque os adversários também competem, os adversários também têm prioridades, e às vezes são melhores que você também passa por momentos ruins, e às vezes um começo ruim ou alguma coisa que acontece você não recupera mais. Mas repito, enquanto eu estiver aqui, esse campeonato é o mais especial. Felipe, você já foi perguntado e repetiu algumas vezes, né, que você é um discípulo do Simeone, né, um cara que não aprendeu a não relaxar nunca, mas essa questão de chances de título realmente ficaram mais difíceis agora. Até o Botafogo está ganhando, agora está abrindo 10 pontos, enfim. Eu queria te perguntar o que você está projetando para esses 3 próximos jogos agora, Inter, Criciúma e Vitória.
no teu trabalho mesmo, já de repente projetando um ano que vem, pensando, o que você está pensando em trabalhar para esses jogos, além, é claro, do desejo de vencer que você sempre quer? Bom, sinceramente não penso no ano que vem. A única coisa do ano que vem é preparar para a temporada e isso é outra história, né? Eu penso no jogo do Inter. A partir de hoje, no avião, já vou começar a olhar o jogo do Inter, que jogamos contra eles, foi um grande jogo, um adversário que está, se eu não me engano, 15 jogos sem perder, e é a única coisa que me interessa, a única coisa que está no meu controle. Motivar os jogadores é fácil, porque eles estão com a camisa do Flamengo. Eles mesmos se motivam. O compromisso dos jogadores hoje foi o melhor possível. Então vamos para ganhar do Inter. E depois do Inter vem Criciúma, e vamos para ganhar do Criciúma. E depois do Vitória, vamos para ganhar do Vitória. A única forma que eu entendo da vida é isso. Tentando ganhar do próximo adversário que venha pela frente. E não pensar, por exemplo, em já testar um time para o ano que vem. Eu tenho que colocar os melhores. Eu tenho que colocar os que estão treinando melhor, os que estão... ou que eu acredito que são os melhores para vencer aquele jogo. E com isso eu passo uma mensagem para o grupo, que quem tiver melhor vai jogar, que tem que trabalhar, tem que disputar a posição. Então ganhar do Internacional, a única coisa que está na minha cabeça. Boa noite, Boa noite. Marília Gabriela do Mosaico Esportivo. Como você avalia o seu comando sobre o Flamengo nesse momento? Obrigada. Quem tem que avaliar são vocês e os jogadores. Repito, não paro nunca para analisar. Estou muito feliz por ter conquistado um título, mas já falei outras vezes que a minha ambição é muito maior do que qualquer outra coisa e quero mais, então a avaliação fica aí para vocês. Também. Boa noite, Felipe. Pedro Brando, torcida amiga. Felipe, hoje você não utilizou jogadores da base, algo que aconteceu, por exemplo, contra o Criciúma. Eu queria que você explicasse para a torcida essa estratégia, considerando a partida que o Matheus fez, por exemplo, e o próprio Guilherme também, que estreou com o pé direito. Então, foi estratégia devido ao adversário que você teve hoje, que é um adversário mais complicado até pela tabela? Cuiabá foi o jogo, não foi Criciúma. Okay. Não, simples, sentia que o jogo pedia jogadores desse porte, um adversário muito forte na sua casa, um jogo físico, um jogo onde tinha muita transição, muita ida e volta, e entendi que os jogadores que eu coloquei no campo para começar e os que entraram no segundo tempo foram os melhores em condições para poder vencer o jogo. Já vou repetir o que eu falei na outra entrevista. Para mim não importa se tem 16 ou se tem 40, se é da base ou se veio do Real Madrid, não me importa nada, não me importa se ganha mais, se ganha menos, vai jogar o que eu achar na minha cabeça, com o que eu penso para o jogo, e o meu trabalho é esse, ler o jogo, fazer a leitura do que está acontecendo no campo e tomar as decisões. Se tem 16, se tem 17, se ganha mais, se ganha menos, não me importa nada, vai jogar quem eu achar que deve jogar para ajudar a equipe. Felipe, aqui à sua direita, apesar de você ter vindo rapidamente para a coletiva, com certeza você deve ter conversado alguma coisa com o Luiz, com o Bruno, sobre alguns lances do jogo e a marcação do pênalti. Você não gosta muito de falar de arbitragem, mas tecnicamente, o que você achou das duas decisões do Daronco, primeiro de dar pênalti e depois de cancelar o pênalti? Vamos lá, para mim, já repito, foi o Daronco que apitou a gente contra o Corinthians, não foi? Lá. Adoro o Daronco, mas hoje ele fez uma arbitragem de árbitro do Campeonato Brasileiro de 1990. Apitou perigo de falta. E não tem nada mais que me irrita, nada que me irrita mais do que um juiz que apita perigo de falta, que apita 40 faltas que não são e que trava o jogo. Isso me destrói, me mata o campeonato. É chato para o telespectador, é chato para a gente. O jogo não anda e você quer intensidade, você treina para ter intensidade e o juiz não permite que tenha intensidade e apita perigo de falta. Isso, para mim, é pior que ele ter revertido o pênalti, qualquer coisa. E aí agora vai a minha pergunta. O que a imprensa fala? Eu só vi no telão ali o lance. Que foi ou não foi? Eu achei pênalti. Tu achou pênalti? Então, volto a repetir o que eu falei contra o Corinthians. Se tem dúvida na imprensa, se não é unânime a decisão da imprensa, então isso quer dizer que teve dúvida também no VAR. E se tem dúvida no VAR, tem que permanecer a decisão de campo. Acabou. Intervenção mínima. Essas duas coisas me irritaram hoje. O resto, os árbitros erram, os árbitros acertam. Mas eu aqui falo, por exemplo, sempre elogio o Klaus, o Davi que apitou nosso jogo contra o Inter, deixaram o jogo seguir.
Só apitam falta quando é falta. E aí o jogador para de se jogar. E fica um jogo bonito, fica um jogo intenso e, como o Roger falou, o jogo mais bonito do Campeonato Brasileiro. Isso depende dos árbitros e tenho certeza que eles analisarão isso aí.